Saudações pessoal, meu nome é Roberto Pinheiro, estamos aqui para mais uma primeira mordida e o sol abriu, eu estou cego porque eu estou olhando para a câmera e o sol está bem ali, mas bom, vai dar certo. Hoje o dia é sobre Quart, né? Quart, que é uma franquia, digamos assim, igual a Velozes e Furiosos, já está no terceiro jogo, né? Então é o quarto jogo de cartas hoje, né? Já existe, né, antes dele, né, o Quartz original, que não tem nenhum outro nome, né, é só Quart, e tem o quarto jogo de cartas, né? Então esse é o mais recente. Eu imagino que parou aí a franquia, mas vai que, né? Aparecem mais jogos. Quem fez esse jogo aí e todos os outros foi o Sérgio Halaban, né? Game designer nacional. Eu acredito que se não for o mais antigo reconhecido mundialmente, digamos assim, é um dos mais, né? Então ele é famoso desde a época do Sheriff of Nottingham, né? Que a Dice Tower publicou, né? Como, acho que foi o primeiro jogo que eles publicaram como sendo aquele Dice Tower Essential, né? E aqui foi lançado como Robin Hood lá atrás, na época da Galápagos, quando ela ainda era pequenininha, né? Então temos aí um designer consagrado trazendo um jogo dentro de uma série, né? Então o que esperar sobre isso, né? Primeiro eu vou explicar um pouco sobre o jogo, depois eu vou dizer o que eu achei de bom, depois eu vou dizer o que eu achei de ruim, depois minhas conclusões, né? Como é que o jogo funciona? Basicamente você tem dois tipos de cartas, né? Cartas de cristal e cartas de ação. No seu turno você vai mexer nesse bolo, né? Nesse baralho de cartas de cristal, abrindo elas. É um jogo de pressionar sua sorte, e você vai abrindo as cartas, até ou você achar que tá bom isso aqui, vou encerrar meu turno, vou pegar tudo, ou até você estourar. O que é estourar? Você perde o turno. Então você foi abrindo, foi muito ganancioso e abriu demais, e aí deu azar de aparecer os cristais radioativos e você perde. Quando é que isso acontece? Quando você abre uma carta, ela tem cristal, ou não sei se toda carta que tem cristal, eu acho que sim, não vou lembrar. Mas ela tem cristal nas bordas assim, em 6 posições distintas, se eu não me engano. E aí quando você abre uma carta, você pode abrir uma outra, e você só estoura quando tem o cristal na mesma posição, na exata mesma posição. Então você sempre abre a carta na mesma orientação, para saber a posição corretinha, né? E só estoura nessa ocasião. Caso contrário, se você abrir o cristal radioativo vários, desde que seja em posição diferente, está valendo. Então, se tiver cristal em toda a carta, meio que o teto de cartas que você pode abrir, né, são 6 mais... 6? 6? Não. Então toda a carta não tem cristal, com certeza. Porque eu vi a gente fazendo uma tira bem grande lá. Depois que você faz isso, você coleta as cartas para você. Os cristais valem pontos distintos, né? Cada tem um grau de raridade deles. Então, se você deu sorte, pegou um cristal raro, mais pontos. Só que pode vir um amiguinho e querer roubar de você com as cartas de ação, né? As cartas de ação são geralmente ou de take that, ou algum benefício próprio, algo que você se beneficia sem atrapalhar ninguém, né? Ou é uma carta de defesa. Né? A carta de defesa você tem que jogar meio que em resposta à carta que o cara jogou e tem que casar certinho. Então você tem a carta de defesa específica para a carta X, Y e Z. Não é uma carta de defesa universal, digamos assim. Certo? E o jogo vai seguindo assim até o baralho acabar, se eu não me engano. E aí acaba a partida com os pontos. Você, na sua vez, ou você entra na mina, né, para minerar, ou você reserva suas cartas, guarda elas para não serem roubadas. Então, dependendo do seu estilo de jogo, né, ele meio que permite um jogo conservador ou um jogo arriscado. Porque se você deixar cartas expostas, vão roubar. Eu perdi assim. Né? Pronto, lembrei como eu perdi, lembrei quem ganhou. Eu perdi porque não guardei as cartas. Se eu tivesse guardado, e eu tinha até uma carta de ação que fazia, eu teria ganhado. Então, por uma leseira, perdi. Quando você termina a partida, você vai pontuar de acordo com os cristais, o valor direto deles, e você ganha pontos extras por ter vários de um cristal, acho que 4, você ganha ponto extra. Então, às vezes é bom você investir também em cristais menos valiosos, porque você juntando eles, você ganha, acho que é 10 pontos, dá um salto, né? Então pode ser vantajoso você pegar cristais fracos, né? E não só cristal forte. Pronto, eu acho que é meio que isso o jogo, não tem muito o que fazer. Eu poderia dizer quais são as cartas que existem, mas tem carta que permite você guardar, tem carta que permite você roubar, é meio que nessa ideia, assim, né? Mas aí, como é que as coisas funcionam do ponto de vista positivo do jogo, né? Acho que já expliquei tudo. O que é que eu achei de bom no jogo, né? Eu achei o pressionar sua sorte abrindo cartas legal comparativamente com outros jogos que fazem isso. Há uma certa emoção e
como as cartas elas podem ser feitas em resposta ao que está acontecendo, né? As cartas de Take That, as pessoas meio que ficam investidas para jogar a carta no momento certo, né? Então eu abri uma carta e a pessoa, eu quero roubar essa aqui, né? Então eu acho que isso foi bem feito, de modo que as pessoas não ficam só assistindo e morgando lá, né? Então é interessante o pressionar a sorte desse jogo, especialmente se você for comparar com os demais, né? Ao menos pro meu gosto. E a parte de estourar é bem simples de ver, e sendo que dá uma distribuição interessante, porque não está em toda a carta, não está em todo lugar, né? E não é meramente puxar 2 cristais e estourar porque puxou aqueles 2 cristais exatos, né? Você tem a impressão de que você tem algum controle sobre isso, né? Porque se eu abrir uma no canto e uma aqui embaixo, qual é a chance de eu pegar uma carta nesse mesmo lugar? É a mesma chance de pegar uma carta em qualquer outro lugar, né? Assim, se você for parar para pensar um pouco, né? Não é a mesma chance, mas é algo próximo. Mas você sente a ilusão de que tem controle. E isso é excelente. Eu acho que a genialidade do game design é você iludir o seu jogador. E eu acho que ele consegue fazer aqui com essa parte de pressionar sua sorte. O downtime, eu acho que é o tempo ideal, assim. O que é downtime? É o tempo de dar a volta na mesa. É bem rápido. Você joga lá e tal. A partida foi 21 minutos. Qual o downtime disso aí? Não é nem 1 minuto, provavelmente, né? Você nem esperou 1 minuto direito, talvez. Ou talvez tenha esperado, né? Eu acho que foram as 5 rodadas, né? Mas aí bem rápido, 4 jogadores. Então eu acho que o fluxo do jogo é muito rápido. O que é benéfico para o jogo e para os jogadores, né, que estão jogando lá. Não é uma passada tão rápida, feito o Quartzo original, né, porque no Quartzo original você pega um negócio de sacola e passa a sacola. E no Quartzo Dice você vai jogando dado e demora muito você jogando dado. Então, né, ele está meio que no meio do caminho, mas para mim é o ideal. Eu achei a duração excelente, especialmente comparando com o peso do jogo, com a leveza do jogo, né, digamos assim. E para mim ele mantém a essência do Quartzo original, só que para mim melhorou, né? Então já estou dando uns spoilers aí da minha opinião, mas vamos seguir, né? Essa é a parte boa do jogo, né? É o pressionar a sorte e tal, o downtime é bom, né? E para mim mantém a essência do jogo, que é vantajoso, já que se você faz um jogo na franquia, é bom você agradar os fãs do original, né? O que eu achei de ruim, né? Take That tem todos eles, certo? E eu achei aqui também, continua ruim, não melhorou, na minha opinião. A vantagem é que gera aquela percepção da pessoa tá olhando o que você está fazendo para poder jogar as cartas, mas a desvantagem é todas as outras do Take That. É visando alguém, pode ser várias pessoas visando a mesma pessoa, porque acha que ela está ganhando, às vezes ela nem está, porque fizeram a conta errada, não sei, né? E para você se defender, você tem que ter uma carta em específico. Então é muito... eu não vou dizer difícil, mas é muito aleatório, é muito arbitrário, né? Você ter essa restrição de ser a mesma carta da carta que o cara jogou. Aí ele jogou, sei lá, vamos supor, né? Eu tenho 2 cartas de defesa da mesma carta. E ninguém nunca jogou essas cartas contra mim. Então eu vou passar a partida sem nunca usar essas cartas, o que é meio besta, né? Eu passei tempo pegando essas cartas. Se eu tivesse pegado outras cartas de usar nos outros, era mais interessante. Então talvez fosse bom não ter defesa. Né? Eu sei que a defesa dá esse benefício da pessoa tal não ser pega e você ter que estar ligado um pouco em quem tem muita carta para você ver em quem não vai, mas eu acho que gera não gera algo muito produtivo. Era melhor que todas as cartas fizessem alguma coisa útil de imediato, assim, usou, fez, né? E não esperar que alguém use para você usar uma resposta. Ou se fosse uma resposta, ser uma resposta para qualquer carta. Eu bloqueio, acabou-se, né? Botava menos dela no baralho e ela seria bem forte, né? Ou botaria um custo associado, tipo ter que jogar essa e descartar uma outra carta, não sei, né? Mas deixar o negócio mais interessante e balanceado, né? Ainda dá para estourar na segunda vez, como assim? A minha maior crítica ao Quartzo é que geralmente eu joguei só 2 vezes o jogo. Mas as 2 vezes que eu joguei, eu estourei na segunda rodada. O que é que significa? Eu peguei um cristal radioativo, deu a volta, peguei outro cristal, o mesmo, estourei, sem nem ter a chance de pegar 3, 4, enquanto isso a mesa pegando 8. Aí, bicho, muita sorte, frustrante demais, especialmente porque no Quartzo original são 3 rodadas, se eu não me engano, então se você perdeu uma, se lascou, né? Então aqui pode acontecer a mesma coisa, inclusive aconteceu. Não pesou tanto. Tanto é que a única pessoa que estourou assim de 2 logo, não perdeu, né? Não foi a última. Eu acho que foi a terceira, né? Então talvez não seja algo que pese tanto. Então, mas ainda existe. É um fator que existe, coisa que não existia no Dice Game, por exemplo. Eu tenho a impressão de que lá você tem um pouco mais de controle, porque eram os dados, né? Você rolando. Não tem como você estourar do nada, digamos assim. E achei o saque das cartas com muita sorte, né? Não as cartas de pressionar a sorte. Isso aí é para ter sorte.
mas as cartas de ação, porque você tem esse esquema de carta de defesa, não sei o que e tal, então isso pra mim não ficou legal, né? E pra concluir, né, pra mim essa é a melhor versão do Quartz, só que não é tipo de longe a melhor versão de Quartz, ela é a melhor versão, só que eu não sou fã da franquia, eu não gosto, né? Eu acho, na minha opinião, bem ruim o Quartz original, na verdade, justamente por conta desse pressionar sua sorte que você estoura com muita facilidade. Eu acho que é muito frustrante. E ele dá opções de mitigar isso com carta de ação, mas aí você dando azar, você já perdeu o jogo, digamos assim. Coisa que nesse jogo dá para mitigar um pouco, talvez mais do que lá. Não tanto mais, porque é um jogo de sorte, não tem como fugir disso. Mas ainda assim, para mim é melhor, né? Por que é melhor? Muito rápido, 21 minutos, numa partida de pressionar sua sorte, ok, eu topo. Agora, 1 hora eu não topo. E já rolou partidas de 1 hora no Quartz Dice, o que é um absurdo. Para mim, ele é o pior da franquia, mesmo não tendo o problema do Quartz original, que é você estourar puxando lá na segunda vez o negócio. O original, para mim, ele tem uma duração um pouco melhor, mas ainda assim é longo, é 40 minutos a partida de um Quartz desse. O que não faz sentido também. Então, para mim, o Quartz Dice ganha dos outros dois. Recomendo, se você gosta, pronto. Se você gosta do Quartz original, provavelmente você vai se agradar do Quartz de cartas, né? Não o Dice, eu confundi em algum momento aí falando. O Dice eu não recomendo para ninguém, é o tipo de jogo que saiu na franquia que não parece, não tem a essência do original, né? É muito diferente e tem jogos muito melhores de pressionar a sorte usando o dado, né? Então não recomendo de jeito nenhum. Agora, se você gosta do Quartz original, dê uma olhada no Quartz Dice que ele vale a pena, certo? E eu jogaria novamente porque é um jogo indolor, né? 20 minutos de boa, dá para jogar tranquilo, né? Então é isso aí, foi mais uma primeira mordida, espero que tenham gostado, valeu, até a próxima.